Olá, pessoal. Meu nome é Magda Altafini, eu sou psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e hoje nós vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, pessoal, é o transtorno mais comum na infância e na adolescência. Para vocês terem uma ideia, 90% dos meus pacientes no consultório são portadores de TDAH. Porque ele atrapalha muito a vida acadêmica, a vida profissional e a vida pessoal, tá bom? Vamos aprender um pouquinho sobre o TDAH? Então vamos lá. O TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que se manifesta precocemente e influencia no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou pessoal. É muito comum ouvir nos comentários de pais falando assim: meu filho tem déficit de atenção, o meu filho é hiperativo. Esse tipo de comentário faz com que as pessoas que são leigas tenham a impressão de que são transtornos diferentes. Um, déficit de atenção, outro, hiperatividade. Mas, na verdade, o déficit de atenção e a hiperatividade são sintomas de um transtorno só, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, quais são os critérios diagnósticos, então, né, segundo o DSM-5, né? O critério A, um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade. Hiperatividade e impulsividade, que interfere com o funcionamento ou com o desenvolvimento desse sujeito, certo? Então, o sujeito pode ter só desatenção ou pode ter só hiperatividade e impulsividade. Não precisa ter as três coisas ao mesmo tempo, tá? 6 ou mais dos seguintes sintomas devem persistir por pelo menos 6 meses. Isso é bem importante de se frisar, pessoal, porque muitas outras questões, inclusive emocionais, podem desencadear sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, esse sintoma ele tem que persistir por pelo menos 6 meses, né? E um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento, que não é muito comum naquele nível de desenvolvimento que o sujeito está, se é criança, se é adolescente ou se é adulto, né? Tendo um impacto negativo diretamente sobre as atividades sociais, acadêmicas ou profissionais. Ou seja, esses sintomas, eles vão estar prejudicando, né, a criança, o adolescente na escola, o adulto, nas suas atividades profissionais, enfim, familiares, pessoais, né? Para adolescentes e adultos mais velhos, no caso 17 ou mais, pelo menos 5 sintomas são obrigatórios. Então, de adolescente para cima, 5 sintomas têm que ser observados. Desatenção. Muitas vezes, deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou durante outras atividades. Então, a pessoa não presta atenção e acaba cometendo erros, que a gente vê que são erros que são ocasionados por descuido, por falta de atenção mesmo. Muitas vezes tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas, né? Então, assim, é muito fácil a gente não ter muita atenção em coisas que não interessam a gente, né? Mas essas pessoas que têm problemas de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mesmo em atividades lúdicas, ele tem dificuldade em manter o foco, né? E aqui eu dou exemplo em palestras, em conversas, ou uma leitura mais longa. Muitas vezes parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, né? É muito comum os pais ter uma queixa de parece que ele é surdo, ele não me ouve,
né? As mães ainda dizem, tá surdo, menino, não me ouve, eu falei 5 vezes. Né? Então, a primeira impressão é que aquela criança, aquele adolescente é surdo. Não, ele não é surdo, simplesmente ele não está prestando atenção no que a gente está falando com ele. Né? Então, a mente parece que divaga, né? Mesmo na ausência de qualquer distração. Então, é aquela pessoa que fica olhando um mosquitinho na parede, fica viajando no mosquitinho, né? E não presta atenção em nada que está acontecendo ao seu redor. Outro sintoma, muitas vezes não segue instruções e não termina as tarefas domésticas, escolares ou no local de trabalho. Gente, isso é muito comum, né? Então, começa a lavar a louça, né? E daí, lá no meio da louça, toca o celular, daí já vai atender o celular, daí já vai ler uma mensagem, aí já vai lá na TV e dá uma olhada na TV, tá dando uma coisa interessante, já se senta no sofá, e até se esquece que estava lavando a louça, por exemplo, né? Ou no trabalho, ou na escola, né? Ou fazendo o tema de casa, por exemplo, é muito comum, né? Esses alunos, eles vão sentar à mesa lá na escrivaninha deles ou na mesa da sala de jantar para fazer o tema. E aquele tema é curtinho, mas aquele tema demora horas, às vezes eles ficam a tarde inteira fazendo aquele tema, porque qualquer distraçãozinha faz com que ele pare de fazer aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Muitas vezes tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, né? Ele tem dificuldade de se organizar para fazer uma tarefa, né? Então, tem dificuldade no gerenciamento de tarefas, né? Que tem início, meio e fim. Tem dificuldade de manter os materiais, os pertences em ordem, né? Normalmente, a mochila dessa criança, desse adolescente, é uma confusão. É banana amassada, junto com aquela sujeirinha que sai do lápis quando a gente aponta, né? A pessoa tem dificuldade de administrar o tempo também, sempre chega atrasada, sempre perde os prazos para entregar um trabalho, um tema, enfim. Outro sintoma, muitas vezes evita, não gosta ou está relutante em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante. Então, pessoal, eles percebem que eles têm essa dificuldade e, para se proteger do fracasso, né, eles evitam. Né? Na escola, a gente vê, por exemplo, que eu não fiz porque eu não quis. Né? Então, para não assumir aquela dificuldade, eles não evitam de fazer. Eu não vou fazer porque eles já sabem que eles vão fracassar. Né? No caso dos adolescentes mais velhos e adultos, né, eles evitam ter que fazer trabalhos mais elaborados, como relatórios, enfim, eles ficam postergando a entrega, né, daquele trabalho que eles sabem que necessita um esforço, né, atencional maior. Muitas vezes perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Então, as crianças com TDAH perdem tudo, né? Elas nunca têm lápis, sempre roubaram dela. Me roubaram na escola. Nunca tem lápis, nunca tem canetas. Não. Os adultos perdem carteira, perdem chave, perdem celular, perdem óculos, porque eles colocam no lugar e esquecem, não prestam atenção, né? Onde colocar e depois esquecem onde colocar. Mas daí não é um problema de memória, é um problema de atenção mesmo. Né? Uma pessoa com TDAH também é facilmente distraído por qualquer tipo de estímulo externo. Então, eu estou aqui, por exemplo, gravando esse vídeo para vocês. Daí dá um barulhinho lá fora, eu já me distraio, daí eu já olho lá para fora, já vou olhar na janela e quando eu vi já saí fora do meu foco, que é gravar esse vídeo. Né? Um outro sintoma da desatenção, né, é muitas vezes esquecido em atividades diárias. Então, ele não faz tema, né? Ele não retorna, se é adulto, não retorna as chamadas que ele tem que ligar,
esquece de pagar conta, esquece um compromisso, enfim. Um outro grupo de sintomas é os sintomas da hiperatividade e da impulsividade. Então, as pessoas que têm TDAH, que têm uma mais característica de hiperatividade e impulsividade, é aquela pessoa que está sempre agitando as mãos, né? Ela é a pessoa que está assim, né? Ou então a pessoa que está assim o tempo todo se mexendo na cadeira, se está na aula, está numa palestra, está numa reunião, ele está sempre se mexendo, batendo com as mãos, assim, né? Ele tem uma agitação psicomotora muito grande. Né? O outro sintoma desse grupo de sintomas de hiperatividade e impulsividade é, muitas vezes, levanta-se ou sai do lugar em situações que se espera que fique sentado. Então, ele não consegue ficar o tempo todo sentado na sala de aula, ele fica saindo da sala de aula, né? Daí ele pede para ir no banheiro várias vezes, né? Aquele aluno que está sempre querendo ir no banheiro, está sempre querendo tomar água, né? Ou está numa reunião, ele precisa levantar para fazer alguma coisa, né? Então, ele tem dificuldade de se manter sentado, né? Porque ele tem essa agitação psicomotora, é uma agitação interna, né? Muitas vezes corre ou escala em situações em que isso é inadequado, né? As crianças, né? São aquelas crianças que ficam pulando, né? De sofá em sofá, de poltrona em poltrona, ou um adulto, por exemplo, que está sempre inquieto, que não consegue se sentar, assistir um filme, sentar, tomar um café, né? Enfim. Outros sintomas são muitas vezes incapaz de jogar ou participar em atividades de lazer calmamente. Então, as crianças com TDAH têm dificuldade até de jogar um joguinho com os colegas, né? Porque eles não têm paciência, por exemplo, de esperar a vez de jogar esses joguinhos de tabuleiro. Eu jogo, depois é tu que joga. Eles têm muita dificuldade de fazer isso. Então, eles muitas vezes criam problemas com os amigos em função disso. Não para, ou frequentemente está a 1000 por hora. São aquelas pessoas que a gente diz, aquele cara é a 1000 por hora, aquela criança é ligado na tomada, né? Então, ele é incapaz de permanecer confortável, assim, por um tempo prolongado, né? Em lugares que isso exige. Um outro sintoma é a hiperlalia, né? Eles são pessoas que falam muito, falam, perguntam, respondem, não deixam nem de falar, né? Então a gente vê que tem aquela necessidade de falar. Outro sintoma, muitas vezes deixa escapar uma resposta antes da pergunta ser concluída. Então, a gente nem terminou de perguntar, a gente está respondendo, né? Porque parece que tem uma impaciência. Muitas vezes tem dificuldade de esperar a sua vez, uma fila, por exemplo, né? Aquelas pessoas que entram na fila e já, porque essa fila não anda, porque não sei o quê, né? Não entende que tem um ritmo, que esse ritmo precisa ser respeitado. Muitas vezes interrompe ou se intromete, né, na conversa dos outros. Então, como eu falei anteriormente, nas crianças isso é muito comum, assim, né? Os adultos estão conversando e eles estão lá brincando. De repente eles se metem na conversa, assim, né? Porque como eles não estão atentos naquilo que estão fazendo, e eles estão prestando atenção em várias coisas e se mete, né? Como a gente diz, pega o bonde andando, né? Muitas vezes isso é encarado como falta de educação, né? Claro, se a mãe ensina e a criança continua fazendo isso, não aprende, é porque isso passa a ser um sintoma, né? É difícil para ele se manter, esperar a vez dele falar, né? Esses são todos os critérios do critério A, né? O critério B, vários sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Muitas pessoas descobrem que tem TDAH depois de adulto, mas quando a gente faz a história vital desse adulto, né, que a gente pergunta como é que era na escola, como é que era em casa, a gente vai observar que essa pessoa já apresentava esses sintomas lá na infância.
Então, alguns desses sintomas, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Critério C, vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em 2 ou mais contextos. O que significa isso? Na escola, ele apresenta todos esses sintomas. E em casa, ele é super tranquilo. Aí nós temos que repensar, né? Aí é um problema na escola ou em casa. Por exemplo, a escola pode não dar limite, ele acha que ele pode fazer tudo. E em casa, ele tem limite. Isso não é TDAH. Ou, em casa, eles são muito rígidos, os pais são muito rígidos, né? E na escola é mais tranquilo para ele. Isso não é TDAH. Então, quando a criança tem TDAH, ela não consegue controlar esses sintomas. Ela pode controlar por um tempinho, mas depois ela vai ser a mesma criança, a mesma pessoa. Então, esses sintomas, eles têm que ser apresentados na escola, em casa, quando vai no parquinho, quando vai numa festinha de aniversário, em vários contextos. O critério D, que é uma clara evidência de que os sintomas interferem ou reduzem a qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. Então, esses sintomas estão prejudicando a vida deste sujeito. Essa desatenção, essa hiperatividade estão prejudicando a vida acadêmica, a vida profissional, pessoal. Porque a pessoa pode até ter esses sintomas, mas num nível pequeno, um nível baixo, e não está, né? E não está prejudicando. Ok, né? Se não prejudica, não tem por que fazer nada, né? Mas quando que a criança começa a ter prejuízos, ir mal na escola, ter problemas de interação social, ou a pessoa está tendo prejuízos na sua vida profissional, não para emprego nenhum, o chefe vive brigando porque ele se atrasa, ele falta, ele não entrega os relatórios no tempo certo, aí nós temos que nos preocupar. E o critério E, os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso da esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são melhores explicados por outro transtorno mental. Ou seja, a pessoa não tem diagnóstico de esquizofrenia ou um outro diagnóstico de transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno de CSG, ele não tem outro diagnóstico. Isso já foi descartado. Então, claro que uma pessoa numa crise esquizofrênica, ela pode ter sintomas parecidos. Uma pessoa com uma crise depressiva grave, ela vai ter sérios problemas de atenção, por exemplo. Então, nós temos que descartar esses outros transtornos mais importantes. Tá bom, pessoal? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!